Bem, aqui no estúdio, o presidente do Sindex, Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Espírito Santo, e também diretor da Câmara de Comércio Americana, o Marcílio Machado. Seja bem-vindo, Marcílio. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Também com a gente o Zé Carlos da Fonseca Júnior, que é secretário da Casa Civil e diplomata, né? Então, são pessoas aí que conhecem muito bem essa relação do Brasil com os Estados Unidos. A primeira pergunta é, vocês também estão preocupados? Bom, na verdade, nós realmente estamos preocupados. E a minha preocupação, acho que até vivendo essa área de comércio internacional e um pouco a área acadêmica, é tentar entender o que está acontecendo no mundo. Eu falo que negócios, ou a gente chama em inglês a palavra business, é mosaico, é entender configuração. Então, ao analisar o que aconteceu essa noite aí, que hoje a gente teve essa notícia da vitória do Trump, a primeira coisa que eu pensei foi o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Quer dizer, os habitantes lá do Reino Unido, eles priorizaram o próprio país do que fazer parte de uma União Europeia composta de vários países. E agora a mensagem que os americanos, principalmente do meio oeste, que votaram por Donald Trump, que elegeram Donald Trump, também estão muito mais preocupados com o poder, com a riqueza, com o nacionalismo, com o protecionismo americano. E a preocupação é a seguinte, qual vai ser o próximo passo? Qual o próximo país? Aí me vem à minha mente, a analisar isso, parece um quebra-cabeça, entender esse mosaico todo. E a França, com o xenofobismo, o nacionalismo, a família Le Pen, a Marine Le Pen, que parece que foi fortalecida nisso aí. Então a gente fica imaginando, será que a globalização vai ter um fim agora? O que vai acontecer com as transações comerciais, com os negócios nessa economia global? Eu acho que além da questão da França, dizem que a Alemanha também estaria na fila para esse caminho aí, né? Mas eu acho que a questão da desglobalização é um assunto importante que a gente vai voltar a falar nessa entrevista. Eu queria ouvir a opinião aqui do secretário Zé Carlos da Fonseca Júnior, se ele está preocupado também com essa notícia que nós tivemos hoje, né? Boa tarde, Tourinho, boa tarde aos telespectadores e ao meu amigo presidente do Sindex, Marcílio Machado. De fato, acompanhar a eleição americana a cada 4 anos é uma espécie de obrigação. Um país muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político e até mesmo da matriz cultural, né? Então, o que acontece ali tem repercussões no mundo inteiro. A economia americana teve uma gripe forte em 2008, 2009, aquilo virou uma pneumonia no resto do mundo. Até hoje, o mundo se reorganiza em função daquilo. Então, imagina o que significa a cada 4 anos uma mudança. A eleição de Donald Trump é um evento que foge da curva, né? Ele não é o político tradicional. Desde que nós nos entendemos, nossa geração está nesse planeta acompanhando esses assuntos, não há na história das eleições americanas uma pessoa com o perfil dele a ser eleita. A última vez, tem mais de 100 anos, que alguém foi eleito para a Casa Branca sem jamais ter sido membro ou, digamos assim, da atividade pública, né, de governo, funcionário público ou político que tenha passado por governos estaduais ou pelo Congresso, ou militar, como umas lideranças militares que foram o presidente Eisenhower, né, enfim. Então, é muito raro esse fenômeno. Tem mais de 100 anos que isso não acontece, pelo menos. Então, isso por si só já traz uma incógnita, né? É motivo de preocupação, sobretudo pelo que encerra de dúvida, de desconhecimento. Como será o comportamento dele à frente da Casa Branca, com os códigos nucleares, né? Com um poder imenso sobre os rumos e o ritmo da economia mundial. Então, acho que nesse sentido é preocupante. Por outro lado, e só para introduzir um pouquinho mais o assunto, eu não posso deixar de mencionar, e isso é o reverso da moeda da preocupação, que é uma esperança de que, mais uma vez, essa democracia tão madura, que já passou por tantos testes de vida ou morte, testes de guerra, testes de várias ordens, né? Que ela se revele forte o suficiente para que as instituições funcionem, apesar das mudanças de homens ou de estilos. Então, nesse sentido, há preocupação por um lado, sem dúvida, em função da incógnita e do que há de dúvidas, de incerteza, mas eu quero acreditar que a democracia americana é forte o suficiente, tem instituições fortes o bastante para seguir no rumo que não
crie um grande solavanco mundial. Ainda nesse campo, nesse aspecto aí, muitos falaram que todo aquele discurso extremista do Trump no período eleitoral pode ter sido muito retórica para ganhar uma eleição. Tanto que no primeiro discurso eleito ele já deu uma amenizada, né? Só acredita nisso porque vieram temas como a questão da imigração, né? Limitar ainda mais a imigração, banir muçulmanos, construir muro no México. Você acha que o Congresso americano travaria esse tipo de discurso a partir de agora? Eu, de novo, quero acreditar que as instituições serão tão fortes que farão com que haja uma espécie de convergência para o centro. Os extremos na democracia acabam, em algum momento, sendo substituídos por movimentos mais centristas, uma convergência para que se encontre uma espécie de denominador comum. Então, aquilo que havia de mais radical, de mais estridente, de mais populista, é uma expectativa grande, até uma torcida, de que seja agora amenizado, na medida em que o futuro presidente vai ter que negociar com as forças que são eminentemente de centro daquela população imensa, com os interesses econômicos e estratégicos do país, com o Congresso, que, embora o Partido Republicano tenha obtido maioria no Senado e na Câmara, ainda assim, cada tema, cada assunto vai ser objeto de negociação que ele vai ter que compor com os partidos, com o seu próprio partido. Ele não é uma figura oriunda da máquina partidária do Partido Republicano, muito pelo contrário, ele entrou nessa disputa como um outsider, né, e venceu a máquina, tanto que as principais lideranças da hierarquia do Partido Republicano sequer o apoiaram abertamente. Mas eu digo isso só para também introduzir uma preocupação que eu acho que essa sim merece uma reflexão ainda maior, que é o seguinte: o que a eleição do futuro presidente Trump significa como reflexo de uma espécie de mal-estar difuso que se observa mundo afora, não é? E que se manifesta de tempos em tempos em escolhas fora da curva, fora da caixa, em um grau preocupantemente crescente de intolerância na religião, nos radicalismos, na xenofobia, enfim. O que a eleição do Trump significa nesse sentido, e num fenômeno que pode estar sendo observado em outros países do mundo. Nós citamos aqui França, tem a Alemanha, a França, o Brasil, enfim, pode estar caminhando depois daquelas manifestações de 2013 para, quem sabe, um momento em que a sociedade vai ter que parar para pensar, para não ser vítima de alguma aventura, não é isso? O Marcílio até tinha falado dessa questão aí, né, esse movimento, né, foi o Brexit na Inglaterra, que ainda está para acontecer na prática, né, e pode até ser fortalecido aí com essa eleição do Trump, talvez, né? Esse movimento do Trump. Seria um caminho realmente, um movimento de desglobalização da economia? Olha, na verdade, essa também é uma pergunta muito boa, porque ao analisar o contexto histórico, muitas pessoas pensam que a globalização é um novo fenômeno, uma coisa que aconteceu agora, mas globalização já é uma coisa antiga. O primeiro movimento de globalização aconteceu em meados do século XIX, foi de 1850, 1830, até 1913, quando surgiu a Primeira Guerra Mundial. Então, teve a Revolução Industrial, teve a invenção das máquinas a vapor, que fizeram que houvesse mais movimentação de bens, produtos e pessoas. Naquela época, nem tinha visto para você viajar de um país para o outro. E essa globalização que estava indo muito bem e que parecia que as coisas iam acontecer de uma maneira bastante satisfatória na Europa, teve uma interrupção também durante a Primeira Guerra Mundial, do período Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, houve um excesso de protecionismo. Então, o meu receio e a pergunta que eu faço a mim mesmo é o seguinte: será que a história está se repetindo? Será que nós vamos perceber realmente o que você está colocando aí, uma desglobalização, uma redução de transações comerciais, principalmente movimentação de ideias e pessoas? Dizem que a história vive momentos pendulares, né? Pode ser que a gente esteja num momento desse, né? Bem, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as notícias do interior do estado e a gente segue falando sobre os efeitos da eleição de Donald Trump. 6h37, vemos imagem ao vivo da Reta da Penha, no cruzamento com a Avenida Rio Branco, ali na Praia do Canto. Trânsito intenso no sentido Praça do Cauê, Terceira Ponte, nesse momento represado aí pelo sinal, pelo semáforo. Link Espírito Santo ligado em você.
Link Espírito Santo de volta e temos mais notícias nesse bloco, começando por Cachoeiro do Itapemirim, com as principais informações do sul do estado. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite a todos, boa noite, Carlos Tourinho. Um frentista foi morto hoje pela manhã em Cachoeiro do Itapemirim. Ele levou um tiro na cabeça no mesmo local que trabalha todos os dias, um posto de combustíveis no bairro Aquidabã. Juscelino da Silva Oliveira, de 36 anos, trocava óleo de um carro quando foi alvejado pelos tiros. De acordo com informações de testemunhas, o frentista já vinha sendo ameaçado. Ele também teve envolvimento com o tráfico de drogas. E um motorista perdeu o controle do caminhão e sofreu ferimentos leves na rodovia do Frade, em Cachoeiro do Itapemirim. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão baú acabou caindo em uma ribanceira. Ele foi socorrido, levado ao hospital e passa bem. Um temporal assustou os moradores da região serrana do Espírito Santo. Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante ficaram submersas. Confira. Depois de 1 hora de duração, a chuva deixou várias ruas de Venda Nova do Imigrante assim, cheias de água. Em Conceição do Castelo também houve temporal, por cerca de 2 horas. O Corpo de Bombeiros, porém, não registrou nenhuma ocorrência grave. E atenção para essa notícia. Uma mulher de Cachoeiro de Itapemirim lidera a lista dos mais procurados do sul do Espírito Santo. Sayonara Moreira da Silva, de 29 anos, lidera uma lista que ainda tem procurados em Vargem Alta e Iúna, também no sul do estado. Sayonara é filha do traficante Rogerinho do Vilage, atualmente preso em Vitória. Sayonara também é acusada de mandar matar em 2013 um adolescente de 17 anos, com a ajuda da sua própria mãe. Bom, Tourinho, voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Bom, até amanhã. Vimos aí no sul do estado a tempestade, né, que estava sendo anunciada aqui para o Espírito Santo há 2 dias, realmente, de fato aconteceu. No sul já aconteceu e também teve alguns municípios do norte que também sofreram um pouco nesses 2 últimos dias. E nós continuamos no interior com as notícias do norte do estado. Boa noite, Cláudio Alves. Olá, Tourinho. Boa noite para você, boa noite a todos. O dono de um sítio em Uruçuquara, no limite entre os municípios de Linhares e São Mateus, no litoral norte capixaba, acionou a polícia nesta semana para pedir a retirada de pessoas que estariam demarcando lotes em sua propriedade. A área, que é de preservação permanente, começou a ser ocupada nos últimos dias. Boa parte da vegetação nativa foi retirada pelos invasores, que chegaram a atear fogo no local. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, diz que orientou o dono da propriedade a buscar na justiça a reintegração de posse. Já o IDAF argumentou que aguarda essa reintegração e a identificação dos possíveis infratores para a adoção das medidas cabíveis. Segundo o órgão, caso seja identificado desmatamento ilegal, a área deverá ser embargada para recuperação, é o que disse o IDAF. Tourinho, e a chuva continua a fazer a alegria dos moradores aqui da região norte. Muitos mananciais que estavam completamente secos ressurgiram, como em Rio Bananal, por exemplo, onde o rio que corta a cidade e abastece os moradores aumentou e o racionamento, que já durava vários meses, foi suspenso. A captação de água voltou a ser feita diretamente no leito do rio. Mesmo com a chegada da chuva, o SAAI de Rio Bananal ainda continua em estado de alerta. Em São Rafael, no distrito aqui do interior de Linhares, uma cachoeira que havia desaparecido durante a longa estiagem também ressurgiu nesta semana em meio à Mata Atlântica. Tá aí, a natureza mostrando a sua força de ressurgir, né? Tourinho, por hoje é só. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Cláudio. A gente vê, né, a chuva que causou estragos no sul, no norte foi muito bem recebida. Nesse momento, nesse clima que a gente está vivendo, falta de água, a chuva é sempre bem-vinda. Infelizmente, às vezes causa algum estrago, mas a gente precisa, nesse momento, precisa de muita chuva, sim. E vamos agora a mais notícias via internet com a Emanuela Teixeira, nossa jornalista do portal R5. Pois é, Tourinho, quem acessar o nosso portal www.rsim.com.br vai ver nos destaques que hoje a Polícia Militar no Noroeste, na região Noroeste do estado, em Montanha, prendeu traficantes que se passavam por entregadores de pizza para vender drogas. Entre os presos estão 2 menores e 2 adultos, né, 2 homens que lideravam essa quadrilha. Enfim, se passavam, né, por vendedores de pizza para comercializar drogas. E a polícia também apreendeu no sul do estado, em Cachoeiro,
munições de uso exclusivo das Forças Armadas em uma loja que vendia material de pesca. Todos foram presos, inclusive o dono da loja. E nesse próximo final de semana vai acontecer o Festival de Jazz na cidade de na praia de Guriri, né, em São Mateus. E chegou uma notícia aqui agora há pouco para a gente de que os técnicos administrativos da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, decidiram agora em assembleia que vão entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. Quer dizer, os alunos que já estavam com as aulas suspensas por causa da ocupação, agora não vão ter os servidores atuando, daqui a pouquinho suspende novamente. Realmente a situação está complicada na UFES, né? Pois é. Sobre essa questão do pessoal que se fazia passar por entregador de pizza, é interessante porque em muitos condomínios residenciais, hoje já não é permitido que o entregador de pizza ou o entregador de remédio suba no edifício. Quer dizer, o morador tem que descer para pegar, justamente por causa disso, porque esses entregadores, eles muitas vezes não têm relação estável com a empresa onde eles trabalham, né? São freelancers, né? E muitas vezes acontece isso, né? Nem são pessoas, nem são profissionais sérios, são pessoas que estão com outros objetivos, né? E podem acabar causando problemas maiores, né? Temos uma parcial da nossa enquete, Manuela? Temos sim. Até agora, 71% dos internautas dizem que estão preocupados sim com essa nova eleição. Ok. Donald Trump. E já temos pergunta também, né? Temos sim. A Ana Benevides, da Praia do Canto, diz que pretende ir estudar nos Estados Unidos no próximo ano e que está preocupada. Ela pergunta como deverá ficar a relação diplomática do Brasil com o país, né? Porque ela pretende estudar lá, então ela está muito preocupada. Já tem o visto, já tem toda a documentação, mas não sabe como vai ficar. Essa é uma pergunta que interessa muita gente. Vamos passar para o nosso diplomata aqui, o secretário da Casa Civil, Zé Carlos da Fonseca Júnior. As pessoas estão preocupadas se vão poder continuar indo para os Estados Unidos, quem tem visto, quem não tem, se vai conseguir visto de novo, se é hora de comprar dólar, se é hora de vender dólar. Está uma confusão danada, né? Eu acho que tem um pouco de exagero também, né? Pela surpresa do resultado, pelo perfil, como eu disse assim, inusitado, né, de ser uma pessoa de fora da engrenagem político-partidária mais tradicional lá dos Estados Unidos, mas insisto que os americanos têm 200 e tantos anos de democracia em funcionamento pleno, em tempos de crises gravíssimas, em tempos de guerra, enfim. Então, eu diria para a nossa jovem conterrânea que está se preparando para estudar nos Estados Unidos ou visitar os Estados Unidos, que em princípio não deve acontecer nada de ruptura. As relações do Brasil com os Estados Unidos, do ponto de vista diplomático, são relações também multisseculares, são muito Temer já ligou dando os parabéns, inclusive, né? E faz parte da nossa tradição democrática respeitar a vontade da maioria nos outros países. Não podemos jeito, né? nos intrometer nos assuntos domésticos dos outros países, dos países irmãos. Então, se Deus quiser, tudo vai correr bem e esse momento de susto vai ser superado. E quem sabe, apesar da novidade, não nos reserva aí o futuro uma boa surpresa. Quem sabe alguém vindo de fora não pode até injetar um ânimo novo, um momento novo em relações que precisam sempre de estar sendo dinamizadas, como a do Brasil com os Estados Unidos. Eu queria só fazer um comentário. Sim. A gente tem que lembrar o seguinte: o Donald Trump é um empresário, ele é um empreendedor. E o sistema de educação dos Estados Unidos também tem envolvimento muito grande de universidades e faculdades privadas. O objetivo deles é bem pragmático, é dinheiro, atrair alunos estrangeiros. E grande parte das receitas do ensino americano vem de alunos estrangeiros. Eu acho que eles não vão prescindir dessa receita, não. Quer dizer, nesse sentido, os turistas também devem ficar tranquilos, né? Porque ele vai querer que os turistas continuem entrando. Com certeza, com certeza. É negócio para eles, principalmente, né? Países que não têm tradição de terrorismo, né? Como no nosso caso aqui. Sem dúvida. Inclusive, nós, no passado, que o Brasil estava com a moeda forte, que foi praticamente, nós invadimos Orlando, Flórida, aquela coisa toda, lá se falava português, existia gente treinada, eles são bem orientados assim com relação a negócios, procurando atrair pessoas que pudessem receber e poder vender bem, até falando português, para os turistas brasileiros que estavam lá. Então, dentro da sociedade americana, por maior que sejam as mudanças, isso é uma mudança bastante diferente que está acontecendo agora, eu concordo totalmente com o Zé Carlinho, mas a base, o fundamento da sociedade, da cultura americana não consegue ser mudada tão rápido assim de uma hora para outra. Então a nossa internauta pode ficar tranquila, assim como outras pessoas que têm situações parecidas, né? Temos outra pergunta, né? Temos sim. Temos um comentário e uma pergunta aqui. O Daniel Abreu da Serra diz que está despreocupado. Votou não na nossa enquete. Que não está preocupado. Ele acredita que deve haver sim mudanças e na política de imigração, principalmente no combate à imigração ilegal.
O Caio de Linhares pergunta se essa surpresa, né, pode fazer com que o dólar aumente ou se desvalorize aqui no Brasil nesses próximos meses. Bom, eu gostaria de dizer que, na verdade, o que acontece em momentos de crise, em momentos de insegurança, incerteza, os investidores procuram abrigo em moedas de país forte, principalmente o dólar americano. Mas, ao constatar hoje a reação do mercado em relação a isso, por exemplo, observamos as bolsas nos Estados Unidos amanhecerem em baixa, até acompanhando da Ásia, que a Ásia está muito na frente em termos de horário, mas elas tiveram uma recuperação durante o dia. Eu acompanhei o câmbio também, tanto o euro, o dólar em relação ao real e as outras moedas. Não houve uma reação tipo de pânico, tipo de grandes crises que nós assistimos no passado. E as outras bolsas no mundo, como é que reagiram hoje? As outras bolsas no mundo tiveram uma reação basicamente regular, não tiveram nenhuma baixa muito grande. Somente na Ásia que teve uma queda bastante acentuada no começo. Não houve uma reação de pânico, uma reação de efeito manada, até porque é sempre bom insistir. Os americanos são uma democracia madura, acostumada a enfrentar momentos de menor desafio. Mas mais do que isso, como dizia aqui o meu companheiro de bancada, o presidente Marcílio, o Trump não é um alienígena, uma pessoa que desceu de Marte. É um empresário muito bem sucedido, muito conhecido, enfim, tem os méritos dele lá como empreendedor, como empregador, como homem de negócio e de grandes investimentos. Então, assim, não deve haver uma ruptura, nada extraordinário. O que há de novidade é o fato dele não ser uma figura da máquina político-partidária tradicional dos Estados Unidos. Essa é a grande novidade. Isso eu gostaria até de desafiar. E o nosso futuro, o Brasil, com a eleição lá em São Paulo de um prefeito que não vem da política. Isso aí a gente tem que entender em termos de mosaico, configuração, de que maneira isso vai afetar o mundo e a política. Parece que é um movimento semelhante. Exatamente. Né? A gente pode falar um merece pouquinho... uma reflexão, né, no futuro, né? Ok. Bem, vamos para o nosso último intervalo, com a participação final dos nossos convidados, o resultado da enquete de hoje e as notícias do esporte, com destaque para o drama do Vasco da Gama na Série B. 18h51, vemos aí imagens ao vivo do centro de Vitória, ali nas proximidades do Palácio Anchieta, um pouco de trânsito no sentido rodoviária. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo está de volta e agora é hora de esporte. Vasco se complica na Série B do Brasileiro. Assunto para Paulo Duarte. Alô, minha gente amiga do esporte, aquele abraço. Olha, a situação do Vasco vai se complicando a cada jogo, a cada final, principalmente com a relação aos outros adversários da equipe de São Januário. Lá em São Januário, o Vasco da Gama acabou se complicando e o sinal de alerta vermelho acendeu, minha gente amiga, para os comandados do Jorginho. Vejam aí. Em São Januário, Thales foi lançado e ficou na cara do goleiro para marcar e colocar o Vasco na frente. O luverdense reagiu e depois do rebote, Alfredo empatou a partida, que terminou em 1-1. O Vasco está em terceiro lugar. Enquanto isso, o adversário importante do Vasco da Gama, o Atlético Goianiense, garantiu nesta terça-feira a vaga para a volta à primeira divisão, a elite do futebol brasileiro. Completou aí a pontuação de 67 pontos ganhos. O Vasco vem atrás do Bahia com 59, fica atrás porque tem saldo de gols inferior e a situação fica realmente bem complicada. Vamos ver a vitória aí do Atlético Goianiense. Mesmo pressionado e com a falha do goleiro Clever, o Atlético Goianiense venceu o Londrina no Estádio do Café por 3-2. Luiz Fernando marcou o gol que garantiu a classificação antecipada ao Atlético para a Série A de 2017. É isso aí, minha gente amiga. Agora o Vasco vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. E o detalhe é o seguinte, o Bragantino, mas está lá na rebarba.
O Bragantino depende de uma vitória em cima do Vasco para não cair para a Série D, a Série C do Campeonato Brasileiro. Se não vencer o Vasco, cai. Aí veja a situação da equipe de São Januário, que logo depois vai enfrentar o Criciúma fora de casa e vai decidir a sua situação dentro de São Januário. O Vasco tem que vencer todos os jogos e esperar o tropeço das outras agremiações. Isto porque o Atlético, já classificado, voltou à elite, tem 3 vagas para 6 concorrentes. A situação está muito complicada em São Januário. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Obrigado, Paulo Duarte. Que fase, hein, essa do Vasco, hein? Vamos então ao resultado da nossa enquete. Você está preocupado com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? Sim ou não? Vamos ao resultado final. Pois é, Tourinho, 64,29% dos internautas disseram que o novo governo dos Estados Unidos é motivo de preocupação, né? E, inclusive, nós temos aqui um comentário da Ana Paula, de Cariacica, que diz que na visão dela, né, todas as propostas drásticas e polêmicas anunciadas por Donald Trump durante as eleições eram meras propostas assim para apenas de marketing, propostas para alavancar o marketing dele, que deu certo. Um discurso extremista que de repente estaria sendo bem recebido, né, pelo americano médio, né? E deu certo, né? E deu certo, surpreendendo inclusive os institutos de pesquisa, né? Isso é impressionante. Nos Estados Unidos, onde nasceram os institutos de pesquisa, eles serem surpreendidos dessa forma, né? Bem, eu queria nesse último bloco então trazer a nossa conversa aqui para o Espírito Santo. De que maneira essa eleição pode impactar os negócios, a vida diplomática, as relações. Começando pelo Marcílio, então, falando mais especificamente, o Marcílio que é do sindicato, presidente do sindicato do comércio de exportação e importação, também é da Câmara Americana de Comércio. O que muda, Marcílio? Bom, na verdade, a gente não pode ter muita certeza de que tudo que ele falou é apenas retórica para ganhar as eleições. E é importante ressaltar o seguinte: os Estados Unidos, com relação ao Espírito Santo, eles são o maior parceiro comercial com relação às exportações. Um dos produtos aqui que a gente é campeão no Brasil em termos de exportação, que é o setor de rochas ornamentais, placas de granito, o principal mercado, o principal destino das nossas exportações são os Estados Unidos. Além disso, nós exportamos para os Estados Unidos café, gengibre, papaya, aço, celulose. Então, é um mercado muito importante. Mas, na verdade, tem o outro lado que eu acho. O Donald Trump é um empresário, ele é um empreendedor. E ele provavelmente não vai poder descartar, ele não vai poder esquecer que realmente as empresas hoje não são multinacionais, transnacionais. Elas dependem muito de insumos desse relacionamento. O mercado, por maior que seja os Estados Unidos, as empresas estão estruturadas para servir o mercado global. Então, eu acho que existe preocupação, esse motivo de preocupação é uma realidade de fato, mas muitos dos relacionamentos comerciais já estão estabelecidos. Eu acredito que também não vai ser fácil quebrar, cortar e colocar medidas protecionistas como aumentar imposto de importação e imposição de várias barreiras, porque senão vai haver retaliação. E se houver retaliação, assim... Aí, dessa maneira, sim, que o mundo vai passar por um problema muito difícil. Espero que isso não aconteça. E muitas vezes a questão diplomática é fundamental, né, nesse relacionamento comercial. Por exemplo, ele já tinha anunciado em época de campanha, secretário, que iria tributar os produtos chineses que estão, vamos dizer assim, entre aspas, roubando empregos nos Estados Unidos, né? Só acredita que ele faça isso? E, de certa maneira, se punir a China, isso pode abrir espaço para o Brasil? Isso tem um pouco de arrobo, né, da retórica da campanha eleitoral. Nem tudo que se diz na campanha depois é factível de se transformar em realidade. Temos aí a OMC para limitar o raio de ação de cada país. Nenhum país pode tomar medidas muito fora do padrão da Organização Mundial da Saúde, em termos de tarifas, há limites para o protecionismo. E, além disso, volto a dizer, o Trump não é um ser que caiu de Marte, é um empresário conhecido com negócios no mundo inteiro, apoiado por uma parte expressiva, sem dúvida nenhuma, do próprio empresariado, talvez uma parte meio silenciosa, porque a surpresa foi grande, além de um grande respaldo popular nas eleições do dia de ontem. Então, não creio que haja nada assim translocado nem radical em termos de comércio internacional, porque seria a ruína dos Estados Unidos. A economia americana é uma economia muito aberta. Talvez a economia mais aberta do mundo. Eles têm protecionismo, sim, mas são os grandes exportadores e os grandes importadores. É uma economia que
cresce graças justamente à globalização, à sua capacidade de participar e até presidir as cadeias globais de comércio. O Espírito Santo tem uma linha muito ativa. O governador Paulo Artung, no ano passado, o seu governo organizou uma missão à costa oeste americana, Califórnia, o Bandes, empresários de vários segmentos mencionados aqui, de rochas, segmento de chocolate, de pimenta, de café, entre outros, ao mercado só da Califórnia, que é um país em si mesmo. Enfim, é uma economia importante com a qual nós temos laços históricos, encadeamentos de interesses exportadores e importadores. Então, eu acho que nós temos sim que ficar atentos e continuar essa nossa política de uma diplomacia ativa para o nosso Estado, para expandir os nossos mercados e para atrair investimentos de lá, isso sim. Quer dizer, então, em princípio, a gente pode considerar que, a gente está finalizando aqui o nosso tempo, para o Espírito Santo, vamos dizer, nesse momento, normalidade, os negócios os contratos estão em andamento, não deve ter mudança nisso. Acho que isso realmente é verdade. É importante ressaltar o seguinte: quem está mais preocupado é o México, porque 80% das exportações do México tem como destino final o mercado americano. E no caso do Espírito Santo, nós somos bem divididos. Os Estados Unidos é o principal mercado, mas 18%, 19%, 20% tem destino União Europeia e o mercado asiático. Então, o Espírito Santo e o Brasil estão numa situação um pouco melhor do que o vizinho, o México, que está do lado dos Estados Unidos. Exatamente. Pode ter muro ainda lá. É verdade. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação, pela presença aqui no Link, com toda essa explicação e até passando essa tranquilidade para o nosso telespectador, porque a gente, numa hora como essa, muitas vezes o telespectador fica preocupado, o homem de negócios fica preocupado também, porque nunca se sabe até onde vai as palavras de efeito e onde começam as ações danosas, né? Muito obrigado mais uma vez. 7h01, Link Espírito Santo.